Lei Orgânica da Assistência Social Capítulo 3 da Organização e da Gestão Art. 6º A gestão das ações na área de assistência social fica organizada sob a forma de sistema descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social, SUAS, com os seguintes objetivos: e consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação técnica entre os entes federativos que, de modo articulado, operam a proteção social não contributiva. 2. Integrar a rede pública e privada de serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, na forma do ART. 6º 3. Estabelecer as responsabilidades dos entes federativos na organização, regulação, manutenção e expansão das ações de assistência social. 4. Definir os níveis de gestão, respeitadas as diversidades regionais e municipais. V. Implementar a gestão do trabalho e a educação permanente na assistência social. V. Estabelecer a gestão integrada de serviços e benefícios. E 7. Afiançar a vigilância socioassistencial e a garantia de direitos. Primeiro, as ações ofertadas no âmbito do SUAS têm por objetivo a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice e, como base de organização, o território. Segundo, o SUAS é integrado pelos entes federativos, pelos respectivos conselhos de assistência social e pelas entidades e organizações de assistência social abrangidas por esta lei. Terceiro, a instância coordenadora da Política Nacional de Assistência Social é o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 4. Ordinal masculino cabe à instância coordenadora da Política Nacional de Assistência Social normatizar e padronizar o emprego e divulgação da identidade visual do SUAS. 5. Ordinal masculino. A identidade visual do SUAS deverá prevalecer na identificação de unidades públicas estatais, entidades e organizações de assistência social, serviços, programas, projetos e benefícios vinculados ao SUAS. Art. 6º A assistência social organiza-se pelos seguintes tipos de proteção: e proteção social básica, conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social que visa prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 2. Proteção social especial, conjunto de serviços, programas e projetos que têm por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de direitos. Parágrafo único. A vigilância socioassistencial é um dos instrumentos das proteções da assistência social que identifica e previne as situações de risco e vulnerabilidade social e seus agravos no território. Art. 6º As proteções sociais básica e especial serão ofertadas pela rede socioassistencial, de forma integrada, diretamente pelos entes públicos ou pelas entidades e organizações de assistência social vinculadas ao SUAS, respeitadas as especificidades de cada ação. Primeiro, a vinculação ao SUAS é o reconhecimento pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome de que a entidade de assistência social integra a rede socioassistencial. Segundo, para o reconhecimento referido no primeiro, a entidade deverá cumprir os seguintes requisitos e constituir-se em conformidade com o disposto no art. Terceiro, 2. Inscrever-se em Conselho Municipal ou do Distrito Federal, na forma do art. 9. 3. Integrar o sistema de cadastro de entidades de que trata o inciso 11 do art. 19. Terceiro, as entidades e organizações de assistência social vinculadas ao SUAS celebrarão convênios, contratos, acordos ou ajustes com o poder público para execução, garantido financiamento integral, pelo Estado, de serviços, programas, projetos e ações de assistência social, nos limites da capacidade instalada, aos beneficiários abrangidos por esta lei, observando-se as disponibilidades orçamentárias. Quarto, o cumprimento do disposto no terceiro será informado ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome pelo órgão gestor local da assistência social. Art. 6º As proteções sociais, básica e especial, serão ofertadas principalmente no Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, respectivamente, e pelas entidades sem fins lucrativos de assistência social de que trata o art. Terceiro desta lei. Primeiro, CRAS é a unidade pública municipal, de base territorial, localizada em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação dos serviços socioassistenciais no seu território de abrangência e à prestação de serviços,
Programas e projetos socioassistenciais de proteção social básica às famílias. Segundo o CREAS, é a unidade pública de abrangência e gestão municipal, estadual ou regional, destinada à prestação de serviços a indivíduos e famílias que se encontram em situação de risco pessoal ou social, por violação de direitos ou contingência, que demandam intervenções especializadas da Proteção Social Especial. Terceiro, os CRAS e os CREAS são unidades públicas estatais instituídas no âmbito do SUAS, que possuem interface com as demais políticas públicas e articulam, coordenam e ofertam os serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social. Art. 6d. As instalações dos CRAS e dos CREAS devem ser compatíveis com os serviços neles ofertados, com espaços para trabalhos em grupo e ambientes específicos para recepção e atendimento reservado das famílias e indivíduos, assegurada a acessibilidade às pessoas idosas e com deficiência. Art. 6e. Os recursos do cofinanciamento do SUAS, destinados à execução das ações continuadas de assistência social, poderão ser aplicados no pagamento dos profissionais que integrarem as equipes de referência, responsáveis pela organização e oferta daquelas ações, conforme percentual apresentado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e aprovado pelo CNAS. Parágrafo único. A formação das equipes de referência deverá considerar o número de famílias e indivíduos referenciados, os tipos e modalidades de atendimento e as aquisições que devem ser garantidas aos usuários, conforme deliberações do CNAS. Art. 6 Ordinal masculino F. Fica instituído o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CadÚnico, registro público eletrônico com a finalidade de coletar, processar, sistematizar e disseminar informações georreferenciadas para a identificação e a caracterização socioeconômica das famílias de baixa renda. Um ordinal masculino. As famílias de baixa renda poderão inscrever-se no CadÚnico nas unidades públicas que tratam um ordinal masculino e 2 ordinal masculino do art. 6 ordinal masculino C desta lei ou, nos termos do regulamento, por meio eletrônico. 2 ordinal masculino. A inscrição no CadÚnico é obrigatória para acesso a programas sociais do governo federal. Art. 7 ordinal masculino. As ações de assistência social, no âmbito das entidades e organizações de assistência social, observarão as normas expedidas pelo Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, de que trata o art. 17 desta lei. Art. 8 ordinal masculino. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, observados os princípios e diretrizes estabelecidos nesta lei, fixarão suas respectivas políticas de assistência social. Art. 9 ordinal masculino. O funcionamento das entidades e organizações de assistência social depende de prévia inscrição no respectivo Conselho Municipal de Assistência Social, ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, conforme o caso. Um ordinal masculino. A regulamentação desta lei definirá os critérios de inscrição e funcionamento das entidades com atuação em mais de um município no mesmo estado, ou em mais de um estado ou Distrito Federal. 2 ordinal masculino. Cabe ao Conselho Municipal de Assistência Social e ao Conselho de Assistência Social do Distrito Federal a fiscalização das entidades referidas no caput na forma prevista em lei ou regulamento. 3 ordinal masculino. Revogado. 4 ordinal masculino. As entidades e organizações de assistência social podem, para a defesa de seus direitos referentes à inscrição e ao funcionamento, recorrer aos conselhos nacional, estaduais, municipais e do Distrito Federal. Art. 10. A União, os Estados, os municípios e o Distrito Federal podem celebrar convênios com entidades e organizações de assistência social, em conformidade com os planos aprovados pelos respectivos conselhos. Art. 11. As ações das 3 esferas de governo na área de assistência social realizam-se de forma articulada, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e execução dos programas, em suas respectivas esferas, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Art. 12. Compete à União, e responder pela concessão e manutenção dos benefícios de prestação continuada definidos no art. 203 da Constituição Federal. 2. Cofinanciar, por meio de transferência automática, o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência social em âmbito nacional. 3. Atender, em conjunto com os estados, o Distrito Federal e os municípios, as ações assistenciais de caráter de emergência. 4. Realizar o monitoramento e avaliação da política de assistência social e assessorar estados, Distrito Federal e municípios para seu desenvolvimento. Art. 12a. A União apoiará financeiramente o aprimoramento à gestão descentralizada dos serviços, programas,
projetos e benefícios de assistência social, por meio do Índice de Gestão Descentralizada (IGD), do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, para utilização no âmbito dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, destinado, sem prejuízo de outras ações a serem definidas em regulamento, e medir os resultados da gestão descentralizada do SUAS, com base na atuação do gestor estadual, municipal e do Distrito Federal na implementação, execução e monitoramento dos serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, bem como na articulação intersetorial. 2. Incentivar a obtenção de resultados qualitativos na gestão estadual, municipal e do Distrito Federal do SUAS. E 3. Calcular o montante de recursos a serem repassados aos entes federados a título de apoio financeiro à gestão do SUAS. Primeiro, os resultados alcançados pelo ente federado na gestão do SUAS, aferidos na forma de regulamento, serão considerados como prestação de contas dos recursos a serem transferidos a título de apoio financeiro. Segundo, as transferências para apoio à gestão descentralizada do SUAS adotarão a sistemática do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família, previsto no art. 8º da Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e serão efetivadas por meio de procedimento integrado àquele índice. Terceiro, vetado. Quarto, para fins de fortalecimento dos Conselhos de Assistência Social dos Estados, Municípios e Distrito Federal, percentual dos recursos transferidos deverá ser gasto com atividades de apoio técnico e operacional àqueles colegiados, na forma fixada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, sendo vedada a utilização dos recursos para pagamento de pessoal efetivo e de gratificações de qualquer natureza a servidor público estadual, municipal ou do Distrito Federal. Art. 13. Compete aos estados, e destinar recursos financeiros aos municípios, a título de participação no custeio do pagamento dos benefícios eventuais de que trata o art. 22, mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos Estaduais de Assistência Social. 2. Cofinanciar, por meio de transferência automática, o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência social em âmbito regional ou local. 3. Atender, em conjunto com os municípios, as ações assistenciais de caráter de emergência. 4. Estimular e apoiar técnica e financeiramente as associações e consórcios municipais na prestação de serviços de assistência social. Prestar os serviços assistenciais cujos custos ou ausência de demanda municipal justifiquem uma rede regional de serviços, desconcentrada, no âmbito do respectivo estado. Realizar o monitoramento e avaliação da política de assistência social e assessorar os municípios para seu desenvolvimento. Art. 14. Compete ao Distrito Federal, e destinar recursos financeiros para custeio do pagamento dos benefícios eventuais de que trata o art. 22. Mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos de Assistência Social do Distrito Federal. 2. Efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e funeral. 3. Executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com organizações da sociedade civil. 4. Atender às ações assistenciais de caráter de emergência. Prestar os serviços assistenciais de que trata o art. 23 desta lei. Cofinanciar o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência social em âmbito local. 7. Realizar o monitoramento e avaliação da política de assistência social em seu âmbito. Art. 15. Compete aos municípios, e destinar recursos financeiros para custeio do pagamento dos benefícios eventuais de que trata o art. 22. Mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos Municipais de Assistência Social. 2. Efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e funeral. 3. Executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com organizações da sociedade civil. 4. Atender às ações assistenciais de caráter de emergência. Prestar os serviços assistenciais de que trata o art. 23 desta lei. Cofinanciar o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência social em âmbito local. 7. Realizar o monitoramento e avaliação da política de assistência social em seu âmbito. Art. 16. As instâncias deliberativas do SUAS, de caráter permanente e composição paritária entre governo e sociedade civil, são: e o Conselho Nacional de Assistência Social. 2. Os Conselhos Estaduais de Assistência Social. 3. O Conselho de Assistência Social do Distrito Federal. 4. Os Conselhos Municipais de Assistência Social. Parágrafo único. Os Conselhos de Assistência Social estão vinculados ao órgão gestor de assistência social,
que deve prover a infraestrutura necessária ao seu funcionamento, garantindo recursos materiais, humanos e financeiros, inclusive com despesas referentes a passagens de diárias de conselheiros representantes do governo ou da sociedade civil, quando estiverem no exercício de suas atribuições. Art. 17. Fica instituído o Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, órgão superior de deliberação colegiada, vinculado à estrutura do órgão da administração pública federal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social, cujos membros, nomeados pelo Presidente da República, têm mandato de 2 anos, permitido uma única recondução por igual período. Um ordinal masculino. O Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, é composto por 18 membros e respectivos suplentes, cujos nomes são indicados ao órgão da administração pública federal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social, de acordo com os critérios seguintes, e 9 representantes governamentais, incluindo um representante dos estados e um dos municípios, 9 representantes da sociedade civil, dentre representantes dos usuários ou de organizações de usuários, das entidades e organizações de assistência social e dos trabalhadores do setor, escolhidos em foro próprio sob fiscalização do Ministério Público Federal. 2 Ordinal masculino. O Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, é presidido por um de seus integrantes, eleito dentre seus membros, para mandato de um ano, permitido uma única recondução por igual período. 3 Ordinal masculino. O Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, contará com uma secretaria executiva, a qual terá sua estrutura disciplinada em ato do Poder Executivo. 4 Os conselhos de que tratam os incisos 2, 3 e 4 do art. 16, com competência para acompanhar a execução da política de assistência social, apreciar e aprovar a proposta orçamentária, em consonância com as diretrizes das conferências nacionais, estaduais, distrital e municipais, de acordo com seu âmbito de atuação, deverão ser instituídos, respectivamente, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, mediante lei específica. Art. 18. Compete ao Conselho Nacional de Assistência Social, e aprovar a Política Nacional de Assistência Social. 2 Normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública e privada no campo da assistência social. 3 Acompanhar e fiscalizar o processo de certificação das entidades e organizações de assistência social no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 4 Apreciar relatório anual que conterá a relação de entidades e organizações de assistência social certificadas como beneficentes e encaminhá-lo para o conhecimento dos Conselhos de Assistência Social dos Estados, Municípios e do Distrito Federal. Zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo de assistência social, via partir da realização da Conferência Nacional de Assistência Social em 1997, convocar ordinariamente a cada 4 anos a Conferência Nacional de Assistência Social, que terá a atribuição de avaliar a situação da assistência social e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema. 7 Vetado. 8 Apreciar e aprovar a proposta orçamentária da assistência social a ser encaminhada pelo órgão da administração pública federal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social. 9 Aprovar critérios de transferência de recursos para os estados, municípios e Distrito Federal, considerando, para tanto, indicadores que informem sua regionalização mais equitativa, tais como população, renda per capita, mortalidade infantil e concentração de renda, além de disciplinar os procedimentos de repasse de recursos para as entidades e organizações de assistência social, sem prejuízo das disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias. X Acompanhar e avaliar a gestão dos recursos, bem como os ganhos sociais e o desempenho dos programas e projetos aprovados. 11 Estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar os programas anuais e plurianuais do Fundo Nacional de Assistência Social, FNAS. 12 Indicar o representante do Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, junto ao Conselho Nacional da Seguridade Social. 13 Elaborar e aprovar seu regimento interno. 14 Divulgar, no Diário Oficial da União, todas as suas decisões, bem como as contas do Fundo Nacional de Assistência Social, FNAS, e os respectivos pareceres emitidos. Parágrafo único. Revogado. Art. 19. Compete ao órgão da administração pública federal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social,
e coordenar e articular as ações no campo da assistência social. 2. Propor ao Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, a Política Nacional de Assistência Social, suas normas gerais, bem como os critérios de prioridade e de elegibilidade, além de padrões de qualidade na prestação de benefícios, serviços, programas e projetos. 3. Prover recursos para o pagamento dos benefícios de prestação continuada definidos nesta lei. 4. Elaborar e encaminhar a proposta orçamentária da assistência social, em conjunto com as demais da Seguridade Social. V. Propor os critérios de transferência dos recursos de que trata esta lei. V. Proceder à transferência dos recursos destinados à assistência social, na forma prevista nesta lei. 7. Encaminhar à apreciação do Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, relatórios trimestrais e anuais de atividades e de realização financeira dos recursos. 8. Prestar assessoramento técnico aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios e às entidades e organizações de assistência social. 9. Formular política para a qualificação sistemática e continuada de recursos humanos no campo da assistência social. X. Desenvolver estudos e pesquisas para fundamentar as análises de necessidades e formulação de proposições para a área. 11. Coordenar e manter atualizado o sistema de cadastro de entidades e organizações de assistência social, em articulação com os estados, os municípios e o Distrito Federal. 12. Articular-se com os órgãos responsáveis pelas políticas de saúde e previdência social, bem como com os demais responsáveis pelas políticas socioeconômicas setoriais, visando a elevação do patamar mínimo de atendimento às necessidades básicas. 13. Expedir os atos normativos necessários à gestão do Fundo Nacional de Assistência Social, FNAS, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS. 14. Elaborar e submeter ao Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, os programas anuais e plurianuais de aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, FNAS. Parágrafo único. A atenção integral à saúde, inclusive a dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal, nos termos desta lei, dar-se-á independentemente da apresentação de documentos que comprovem domicílio ou inscrição no cadastro e no Sistema Único de Saúde, SUS, em consonância com a diretriz de articulação das ações de assistência social e de saúde a que se refere o inciso 12 deste artigo.